Muito boa noite, você ligado aí, mantendo energia positiva, tá, 104 FM, estamos com ela aí, a resenha esportiva, né, no comando aí do meu amigo Irajá Felipe, eu vou chamar ele aqui. Alô, Irajá Felipe! Joselito Catan, boa noite pra você, pra turma toda. Segunda-feira é dia de resenha esportiva, muito futebol aqui nessa noite fria de segundona, né? É isso aí. Opa. Ô, Ira, e quem quiser participar aí, pode participar, né? Pode ligar aqui o 3371-886, Opa. pode participar aqui pelo nosso WhatsApp também, viu? 379861-1886. Pode aí, viu, turminha? Vamos participar aí. Hoje recebendo aqui na resenha esportiva, na bancada, meu amigo João Bala, doutor Éder Mota Barbosa, também aí o Bica, o Edinho Cirilo, toda essa turminha aí hoje, e o Gil também, que é aqui o técnico do Atlético Piauiense. A gente vai falar muito de futebol que mostra aí os times mineiros numa boa, o Tupi liderando a Série C, o América entre os 4 na Série B, o Cruzeiro voltando a vencer e o Galo do Edinho e do Bala aí liderando o Campeonato Brasileiro. Gente, então para começar nessa noite aí eu quero cumprimentar meu amigo João Bala. João Bala, seja bem-vindo aí, boa noite. E eu pergunto para você, depois de 43 anos, é agora? Um abraço aos ouvintes da 104, aos amigos da bancada, aos pessoal da técnica. Olha já, referente se refere ao Campeonato Brasileiro pelo Atlético, as coisas caminham, né, Irajá? Eu acho que essa vitória contra o Inter lá veio consolidar, assim, que a equipe hoje já está começando a obter resultados fora de casa, o que não ocorria em outras competições. E isso aí já é um sinal que a equipe está mais madura, mais preparada. E a gente, desde a época que começou o Brasileirão aqui, a gente sempre apontava o Atlético como pelo menos entre os 4 do Brasileiro. E a gente fica nessa expectativa, porque é um campeonato longo. É lógico que vai alternar bons e maus resultados, mas eu acho que a equipe está no caminho certo. E eu acho que a oportunidade seria agora. Doutor Éder, seja bem-vindo aí, boa noite para o senhor. Como é que o senhor viu essa vitória do Cruzeiro aí, o Cruzeiro voltando a vencer, tá no caminho certo, deu um fio de esperança aí, boa noite, doutor. Boa noite, Irajá, boa noite o pessoal da bancada, o pessoal da técnica, os ouvintes da 104.3. Bom, tá começando a entrar no caminho certo, né? O jogo de ontem já mostrou um Cruzeiro diferente. O jogador que a gente depositava muita esperança, que o Arrascaeta ontem mostrou alguma coisa, não é aquilo que a gente ainda esperava. A gente espera muito mais dele, não chegou ainda no nível. Mas o Cruzeiro mostrou ontem uma coisa que o time tem que ter: vontade, voluntariedade, correr. É como se a bola fosse um prato de comida, e o Cruzeiro mostrou isso ontem, né? O time ontem, o que mostrou de garra, aliás, sabe, mostrou de garra, de velocidade, foi totalmente diferente do Cruzeiro que a gente vinha jogando. Um Cruzeiro muito preso, um Cruzeiro com centroavante que só fica dentro da área, que não sai para buscar, né? E o Vanderlei Luxemburgo, com toda a experiência dele, já começou a achar a posição do Arrascaeta. O Arrascaeta não é homem de jogar pelo meio como vinha jogando, você vê que as jogadas, né, o segundo gol foi uma jogada onde ele estava na linha de fundo, na hora certa ele estava dentro da área para fazer o gol. Então, quer dizer, alguns fatores que foram importantes foi o bom jogo feito pelo Arrascaeta e o pessoal que entrou, né? O Marcos Vinícius entrou muito bem no jogo, inclusive lá pelos 30 do segundo tempo, uma jogada extraordinária que ele chutou a bola na trave. E me apareceu esse moço lá, como é que chama lá? Veio lá do Ceará, quer dizer, o cara treinou, chegou na quinta e ele acho que no tempo, o que ele jogou ontem, ele jogou muito mais do que muita gente está no Cruzeiro de muito tempo. O gol foi de um atacante que tem presença de área, que a antecipação dele fez lembrar aquela do Prato naquele jogo contra o Cruzeiro, que nem o Atlético deu 2-1, né? E quer dizer, o cara mostrou que tem faro de gol. Além disso, depois do gol, ele fez várias jogadas que mostrou a técnica, foi caçado durante todo o tempo pelos adversários. A gente não pode, aquela história, falar, o cara fez tudo e agora já não é o cara ideal. Mas há muito tempo eu tenho notado, se eu tivesse vindo aqui na segunda-feira passada, eu ia fazer uns comentários, sobre o Bigode. O William Bigode, depois que ele perdeu a companhia do Everton Ribeiro e
e do Ricardo, acabou, ele não joga mais. Não joga mais nada. Não arma. Quando recebe a bola, igual foi com o Cruzeiro contra o Curitiba, fez um péssimo jogo, mas teve pelo menos uma chance dele, com um absurdo, ele debaixo da trave, ele não conseguiu fazer o gol. Então, quer dizer, não corre. Então o Cruzeiro tá precisando daquilo lá, é do Marquinhos que corre, é desse Marcos Vinícius que corre, é desse menino que tá entrando agora, do Marinho, que você vê que tem vontade. Eu acho que com o jogo de domingo chega de Joel, né? Porque já viu que não dá. Não deu, entrava sempre um pouquinho, quer dizer, deu a chance, jogou o tempo inteiro. Joel jogou bola no Curitiba. Então eu acho que o Cruzeiro tá começando agora a entrar nos eixos. Tem jogadores machucados aí, lamentavelmente ele perdeu 2 bons jogadores, né? Que é o Alisson e o Gabriel Xavier, que quando voltarem, acho que vão representar muito o time do Cruzeiro. Eu particularmente, claro, não vou sonhar com o Cruzeiro ser campeão brasileiro. A gente tem que estar com o pé no chão, né? Cruzeiro esse ano, acho que a gente chegando lá, eu não quero pensar, no Z4, né? Z4 é terrível, inclusive se o Cruzeiro não ganha esse jogo de sábado, com certeza ia entrar numa crise terrível e o risco de rebaixamento, claro que sempre ainda corre, né? Mas o time já mostrou um poder de reação, até porque ganhou de um time que tá nas cabeceiras. O Atlético Paranaense esse ano realmente tem mostrado um futebol totalmente diferente. Não ganhou de qualquer um, não. Ganhou de um time que estava entre aqueles 6 que poderiam hoje estar na liderança, né? Bacana, doutor. Obrigado. Edinho Cirilo, vamos falar um pouquinho aí do seu Galo. Como é que você viu esse jogo aí do Galo? Quarta-feira tem um esporte aí. Parece que vai ser casa cheia, né, Edinho? Para assumir essa liderança para valer, o Atlético tá fazendo jus, Edinho? Primeiramente, boa noite a todos, os amigos da bancada, ouvintes, torcida do Galo aí, ligadinho. Então, acho que mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Sport, né? O Atlético consolidar aí a liderança e partir para cima, né? Você comentou aqui, depois de 41 anos, líder, não, o Atlético já está beliscando o Campeonato Brasileiro, 2007, eu me lembro, 2009 contra o Corinthians, depois veio contra o Flamengo, uma derrota no Mineirão, acho que deslanchou o negócio, a coisa azedou, né? Então tá vindo, eu acho que agora é o momento. Eu acho que 2013 aconteceu a Libertadores, 2014 a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, e eu acho que tem tudo para o Atlético tá bem cascudo já. Eu acho que tá na hora de ganhar esse bicampeonato aí e deixar nós todos felizes aí. Eu acho que o Atlético ontem, o primeiro tempo, eu tava difícil, o Inter partiu para cima, o Inter jogou muito, não foi fácil, igual o pessoal, foi 3-1, mas quem viu o jogo viu que não foi fácil. Primeiro tempo o Inter teve condições de abrir o placar, o Atlético teve alguns lances, inclusive com o Maxwell, que fez 2 gols ontem, ele errou um gol assim, impressionante, né? E o Atlético foi abrindo espaço e conseguiu bicar, fazer um gol, aí as coisas foi facilitando, o Inter partiu para cima, o Anderson conseguiu ser expulso, né? Falando que o juiz esse ano tá bem duro mesmo, você não tá podendo nem conversar com o juiz. E ele falou um palavrão lá e todo mundo pegou esse palavrão e ele foi expulso. Facilitou pro Atlético aquele lance ali. Rapazinho tá gordo também, o Anderson, hein? Ele tá bem fortinho, viu? Eu acho que tá comendo bastante. O Big tá falando aqui que o time dele tá comendo bastante, eu acho que lá tá comendo mais ainda, viu? Mas então aí o Atlético conseguiu vencer, convenceu, mas assim, a gente está percebendo alguns lances, o Gemerson tá com 2 gols que ele entregou um contra o Cruzeiro e ontem. Então assim, é umas coisas que de repente lá na frente não tem como voltar, então tem que prestar atenção, porque naquele lance ele conseguiu, a Atlético estava com 3-1, imagina se tivesse 1-0 ou 1-1, ia passar aperto, né? O Giovanni Augusto, eu achei interessante a entrada do Maxwell nas laterais, porque o Maxwell estava jogando no meio de campo. Com o Maxwell nas laterais, aquele lado do campo, parece que ele fica mais solto. Agora, o cara marrento igual aquele Maxwell, até para chutar, fazer aquele gol, ele foi marrento, abriu um compasso para bater na bola, mas fez um gol bonito
E eu acho que na lateral ele rende mais do que no meio do campo, com ele voltando. O Thiago Ribeiro tá crescendo de produção. O Lucas, o Urso, né? Eu acho que é um centroavante diferente. Parece que ele fica 2, 3 jogos sem fazer, mas ele participa, ele é muito participativo do jogo. Vai, parte pra cima. Aquela coisa de argentino, né? E o Carlos César ontem também, que eu acho que alguns lances, ele realmente passa raiva na gente, mas teve alguns lances que ele foi bem. E o lance do gol saiu pro lado dele ali. Então acho E não desanimar, não, que o Patrick também começou assim, né? Agora tem a história do Patrick. Patrick fechou com o time Daqui a pouquinho nós vamos falar desses bastidores lá do Galo, viu? Vamos ver o que vai dar. E é isso aí, liderança. E espero que até a 38ª, 7ª rodada aí a gente consiga isso aí. Falou, Edinho. Ô, Bica, seja bem-vindo aí no programa, boa noite. Eu quero comentar um assunto com você, Bica, porque no Cruzeiro também falam o seguinte, que fora das 4 linhas, faltou um cara responsável ali no Cruzeiro para assumir as responsabilidades, que o Cruzeiro cometeu erros assim como anunciar jogadores que não vieram, por exemplo, assim, contrataram, por exemplo, o Riascos, o Felipe Seymour, é isso? Um chileno, né? Então, assim, parte da torcida fala que o Cruzeiro faltou um cara ali, um diretor de futebol para chamar responsabilidades. Você acha que isso aí pode ter influenciado também o rendimento do time, Bica? Boa noite. Boa noite, Irajá. Boa noite aos companheiros de bancada. Boa noite aos ouvintes da 104,3. Irajá, hoje a figura, né, do diretor de esporte, ela é muito importante, né, no meio esportivo. Mas o que houve no Cruzeiro realmente foi um equívoco muito grande do presidente, né? Querer ele próprio fazer as contratações que o Cruzeiro necessitava. E hora nenhuma ele consultou o Marcelo em relação às contratações que ele desejava fazer, o presidente do Cruzeiro. E as contratações que ele fez, evidentemente que não surtiram efeito. Foram totalmente equivocadas. Portanto que ele mais o Marcelo até entraram num certo litígio. Então você veja bem que com o Vanderlei não vai ocorrer isso, porque o Vanderlei, ao aceitar voltar para o Cruzeiro, ele já impôs essa condição, né, de ele indicar os jogadores, não o presidente ir lá e contratar, né? E ao meu ver, o Cruzeiro não era o problema de treinador. Tá certo que o Marcelo já estava um pouco desgastado no Cruzeiro, né? Ele mantinha alguns jogadores que deveriam trocar, né, para dar mais ânimo, né, para a equipe, e ele não fez essas trocas. Haja vista que você vê que no Palmeiras ele já foi pro Palmeiras, e o Palmeiras hoje já é outro time. Para mim, eu já considero o Palmeiras hoje como um dos 4 que pode ser campeão brasileiro, né? O Cruzeiro, a gente falava em programas anteriores, pior que estava não ia ficar mais. Então a tendência do Cruzeiro agora é evidentemente melhorar. E o doutor Hélio citou muito bem, ele achou o posicionamento do Arrascaeta mais pelo lado esquerdo, fazendo a função que o Wallace faz, né? Quando o Wallace está jogando, joga por ali. Então o De Arrascaeta, para mim, foi a melhor partida que ele fez no Cruzeiro desde a sua chegada, né? E o Cruzeiro também ficou nítido que aquele homem de área, né, como tem o Atlético, que é o Lucas Prato, se bem que o Lucas Prato hoje está saindo muito bem da área, essa figura para o Cruzeiro não funciona. E o Leandro Damião, se você for ver ao pé da letra, ele não tem realmente técnica para jogar junto com os jogadores que estão no Cruzeiro. O Leandro Damião, ele tecnicamente, né, ele deixa a desejar, né? E eu acho que aquela posição do Leandro Damião ali, quem vai jogar ali é o Vinícius Araújo, que está voltando. É um menino novo, um menino forte, né? Tem uma arrancada muito boa, cabeceia muito bem. Então, o Cruzeiro, aos poucos, está acertando a sua equipe, né? Ali eu acho que na condição de volantes já está certo, que é o Henrique mais o Iris, né? E ali ele vai achar um meia também. Me parece que o Marcos Vinícius já está começando a mostrar frutos no Cruzeiro. Então vai ficar ali entre o Gabriel Xavier também deve jogar, né? Então o Cruzeiro eu acho que vai se acertando. E teve também uma baixa no jogo com o Atlético do Paraná. Teve uma baixa muito grande, que foi o Bruno Rodrigo, machucou, né? Então ele e o Manuel já estavam já se entrosando melhor, né? O Vanderlei conseguiu consertar a defesa para não levar mais gols, né? Até o Paulo André entrou bem, incrível, né? Por quê? Porque o Vanderlei deu maior proteção às zagas, eles não ficaram mais expostos com relação a dar o primeiro combate nos atacantes, né? Então, com relação à sua pergunta, já eu acho que o Cruzeiro necessita sim
né, de um diretor, mas um diretor que conheça futebol. Gente, será que o Dirceu Lopes parou de observar futebol? Será que o Zé Carlos pararam de observar futebol? Será que o Tostão não pode dar uma contribuição nesse sentido? Então são homens, são pessoas que iam contribuir muito para o Cruzeiro, né? O Palinha, que já foi até treinador, né? Então eu acho que esses nomes que eu citei seriam importantes. Eduardo Rabo de Vaca. Também, eu acho que esses homens que nós citamos aqui seriam muito importantes para assumir esse cargo no Cruzeiro. Obrigado, viu, Bica? Só pegando uma ponta do assunto aqui, pelo menos o Cruzeiro já acordou com o assunto. Ele tirou o Raul Plasma das categorias de base e está trabalhando como auxiliar do Luxemburgo. Quer dizer, o Luxemburgo não é bobo. Quer dizer, é goleiro? Goleiro, mas goleiro conhece também. Então, quer dizer, o Cruzeiro já está acordando para isso, só de colocar o Raul Plasma. Agora, no setor profissional, e tirar ele das categorias de base, já é uma prova de que tem que dar valor nesse pessoal que estava lá dentro, que conhece da coisa, né? É verdade, viu, doutor? Ô, Gil, seja bem-vindo aí na resenha esportiva da segunda-feira. Campeonato Brasileiro que traz o Atlético em primeiro, o Grêmio em segundo, o Sport em terceiro, o Fluminense em quarto. Ô, Gil, Marcelo Oliveira, como o Bica falou, terceira vitória seguida no Palmeiras. O Grêmio aí emplacou a quinta vitória. O Sport continua invicto, né? O Corinthians não ganhou e o São Paulo também não ganhou. Mas, e aí? É esses aí os times para brigar por esse Campeonato Brasileiro? É esses os times mesmos aí hoje, Gil? Boa noite, Irajá, boa noite, colegas da bancada, boa noite, ouvintes. Irajá, eu acho que vai começar a se desenhar o aspecto da condição de classificação do campeonato. Eu acho que alguns times vão despontar. Hoje eu estava até comentando que o Atlético é o melhor time hoje do Campeonato Brasileiro, junto com o Grêmio. O Atlético já vem com uma base desde o ano passado, agregou os jogadores que precisavam. O Rafael Carioca dá um toque de classe no meio de campo. O Giovanni Augusto, sou muito fã daquele cara. Ele é um jogador muito técnico, muito inteligente. Então ele junto ali com aqueles jogadores velocistas, Marcos Suel, o Thiago, ele consegue encaixar muito bem. O Levi está conseguindo montar do meio para frente um Atlético muito competitivo. O Grêmio na mão do Roger também está começando a ter um entendimento maior com as peças. Os digo os refugos, né? Maicon Refugo, que chegaram no Grêmio agora, está começando a encaixar. Acho que o Roger está sendo uma grata revelação como treinador. O Corinthians perdeu a chance de encostar, não ganhou do Goiás, né? O que acontece, né? Já estava comentando isso hoje mais cedo também. O Corinthians e São Paulo, ele sofreu um desmanche. Então era time que estava vindo muito bem entrosado. O São Paulo, na mão do Osório, acho que 4 vitórias seguidas na mão do Osório, sofreu o desmanche. O Osório, coitado, ficou perdido. O Corinthians a mesma coisa com o Tite, entendeu? Perdeu muita referência, Emerson, o Guerreiro. Então, assim, eu acho que o campeonato está começando a se desenhar, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então, assim, eu acho que não podemos encaixar o Joinville com 5 pontos. Não pode falar que o Joinville já caiu. Você pega muito time que teve recuperação. O Fluminense em 2011 ou 2012 estava lá embaixo, recuperou, saiu da degola. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas já está se desenhando. O Palmeiras, eu vi o Bica e Éder, eu fico muito chateado de ver o Marcelo no Palmeiras, o bom trabalho que já está fazendo no Palmeiras. Eu acho que agora era a hora do Cruzeiro deslanchar com o Marcelo. A diretoria fez o que fez de mandar o Marcelo embora. É uma pena. De ver antigamente, você vê o Tele Santana, quanto tempo que ele ficou no São Paulo. Então, assim, a gente fica triste com essa coisa, porque sabe que o Marcelo é um excelente treinador, bicampeão brasileiro, e foi mandado embora como aconteceu com ele no Cruzeiro. Então a gente fica chateado com essa história toda, mas eu acho que o meu destaque aqui, Ira, diante dessa rodada, é o nível técnico que o campeonato tá, o baixíssimo nível técnico. O jogo do São Paulo ontem com o Fluminense, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o time do São Paulo ontem? E o Fluminense, que está em quarto, o Fluminense não passou do meio de campo praticamente, acuado com um time horrível do São Paulo. O Osório ontem, eu não entendi o que ele quis com o Lucão de meio de campo. Então, assim, tá horrível. O nível do Campeonato Brasileiro tá deixando muito a desejar. Falou, Gil. Meu amigo João Bala, quando o pessoal fala no Mike Suel, eu lembro que você foi um dos caras que nessa mesa aqui falou: Irajá, esse Mike Suel tem que jogar no time do Galo. Você apostou. E eu quero que durante seu comentário também, porque o Bala tava falando em off aqui,
a seleção da Copa América também não tem nenhum jogador da seleção brasileira, né, Bala? Isso aí é um detalhe que eu estava observando, realmente não tem. Voltando ao assunto do Atlético, eu dei só uma pincelada aquela hora aqui, é o seguinte, eu sempre disse que o Maxwell renderia mais do que o Carlos. O Atlético já ganhou outra alma, outro espírito, outro estilo de jogo com o Maxwell atuando ali. Ontem contra o Inter foi uma coisa interessante. Primeiro tempo, o D'Alessandro deitou e rolou pelo lado esquerdo do Atlético ali. Sempre comentei que o lado esquerdo ali é complicado. Às vezes o Atlético dá umas bobeiras ali. E o Levir no segundo tempo corrigiu, que ele encostou mais o Leandro Donizete daquele lado. O D'Alessandro já passou a não ter espaço para jogar. E o Atlético com isso conseguiu ganhar o meio do campo. Com a chegada ali do Giovanni Augusto ali no meio, marcando. E já encostando mais o Maxwell na linha dos flancos ali, foi onde conseguiu aquelas jogadas do gol. E aí dali pra frente até dominou o jogo. E eu gostaria até de frisar o seguinte, na verdade o Atlético, o Gemerson, você tem que parar de pensar que é o Luizinho. Porque 2 jogos com o Inter ele entrega o olho. Então é o seguinte, ele tem que pôr o pé no chão, porque na verdade o Atlético tá tomando gols assim, que o Atlético tá dando gol. Aquele tal de Lisandro Lopes só faz gol no Atlético. Tem 2 gols no Atlético. Então quer dizer, tem alguma coisa errada nisso aí, então tem que ficar mais atento. Voltando já ao assunto da seleção, né? Eu estava observando aqui, só para você ter uma ideia. Foram 5 atletas do Chile, 3 argentinos, 2 peruanos e um colombiano. Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Porque mesmo a seleção que não obtesse um resultado favorável numa competição como é a Copa América, no mínimo tinha que ter uns 3 jogadores da seleção que sobressaíssem ali. Então, quer dizer, eu acho que uma das piores safras de jogadores do futebol brasileiro é essa. E, inclusive, ressaltando o que o Gil acabou de dizer, que o nível do campeonato nosso é baixíssimo. Você não vê um craque hoje mais. Então, quer dizer, é aquele jogo pegado, é aquele jogo sonolento. O Messi não quis receber a medalha lá de vice, não, Bola? A verdade é o seguinte, eu acho que não custava nada também, né? Faltou um pouco de humildade também, né? Mas o futebol é assim mesmo. Isso aí Agora a Argentina também tem um detalhe. Já que você tocou no assunto do Messi. A Argentina cansou de perder gol, né? Gastou estoque contra o Paraguai, porque na verdade contra o Chile... Você acha que o Brasil estava marcado, a gente seria a vítima deles aqui 6-1, Bala? Era um risco, né, Irajá? Mas agora futebol tudo pode acontecer, igual com o Chile. Eu acho que a Argentina teve a oportunidade de ganhar o jogo, teve chance de matar o jogo, jogadas assim claras de gol. A hora que vai pro pênalti, meu amigo, pênalti ali eu falo, eu costumo dizer que é competência, mas não chega a ser competência não, porque isso depende do estado de espírito de cada equipe. Você pega o Chile em casa, emocionalmente o Chile tá mais preparado. E você vê que a Argentina não foi feliz nas cobranças. Nenhum daqueles atletas que converteram os pênaltis. E jogador de nome, igual o Higuaín. Higuaín isolou a Bela. O Higuaín me lembrou o Toninho Cerezo em 1977. Fez uma bola na Pampulha. Então, quer dizer, ficou em boas mãos, mas eu acho que em termos de seleção, em termos de grupo de jogador, que é um time que qualquer peça que você mexer, ela tem o mesmo nível. Pra mim, a seleção da Copa América seria a seleção da Argentina. Agora, futebol é assim mesmo. Dá só um pitago, Irajá, né? Com relação a essa premiação da Copa América, gente. Eu acho que eles fizeram com o Messi igual com o Oliver Kahn aquela vez. Eles falaram em dar a medalha, o título de melhor jogador da Copa América pro Messi. Então eles não viram aquele Medel jogando do Chile, eles não viram o próprio Sanches jogar, o próprio Otamendi, né? Até o Vargas, né? Pois é, o próprio Vidal. Então, quer dizer, eu acho que alguns também estão votando mais pelo nome do que pelo futebol que foi apresentado pelo Messi. Agora eu queria comentar aqui que eu achei o mais interessante na premiação da Copa América. Muitos dirigentes da América mesmo não compareceu. Eu achei bem interessante. Sabe que é medo de alguma coisa? Porque foi lá na FIFA, prenderam vários, né? Então acho que muitos não foram, viu, Irajá? Por que será, Ed? Alguns ficaram em casa. E o medo, hein? Ô, doutor Éder, eu quero falar com o senhor porque o Ed, olha pra você ver como é que é a memória do futebol. O futebol é uma coisa muito rápida. Desde que a gente começou essa resenha esportiva, a torcida do Cruzeiro, o doutor Éder, sempre fala que faltava aquele cara no meio de campo, né? Aquele camisa 10, essa coisa toda. Eu tava me lembrando, doutor, cadê o Júlio Batista? Realmente, esse aí tomou Doril, né? Porque ele foi fazer a cirurgia lá na Espanha. Bom, deve estar lá do Cruzeiro, não vai ser aproveitado, né? Isso não pode.
Porque até eu comentei isso aqui, um fato interessante, que o Luxemburgo, quando estava no Flamengo, pediu a contratação dele. Agora, no Cruzeiro, ele está fora dos planos. Agora, o Júlio Batista, acho que chega, né? Não dá mais, né? Mas não é melhor do que o Marquinhos, daqui a pouco lá, não, doutor? Eu prefiro o Marquinhos, porque o Marquinhos corre. O Júlio Batista não dá conta de correr mais. Aquilo foi, tá doido? Tudo porque tinha um patrocinador que tava bancando e tá bancando até hoje. Como é que um cara pode ganhar R$1 milhão por mês, sendo, às vezes, nem relacionado pro banco de reserva? Então, o Júlio Batista, quando o Cruzeiro teve esse time, que foi bicampeão brasileiro, ele não conseguiu encaixar. Como é que ele vai encaixar agora com um time cair? Porque se o Júlio Batista entrar agora, ele teria que ser o cara. Pelo que ele já jogou em tempo de seleção, jogou na Europa e tal. E ele não dá conta disso. Ele com o Everton Ribeiro do lado, com o Ricardo do lado, ele entrava um ou outro jogo que ele fazia mais ou menos. Você pode contar os gols que ele fez durante o período que ele jogou. Então eu acho. Eu acho que tá fora de cogitação no Cruzeiro. Éder, mas é interessante. Você imagina se colocar o Bica falou muito bem que com um centroavante o Cruzeiro não tá funcionando. O Júlio Batista jogando junto com a Arrascaeta, com o Marquinhos, com o Williams, e ele não é um jogador de referência. Talvez seria uma situação que é uma opção para o Vanderlei fazer sem aquele jogador de referência, que ele sai, ele sabe trabalhar a bola. Seria uma opção, mas tem que saber também se ele tá bem fisicamente, como é que ele tá. Né? Em 2007 ou 2008, quando o Alex veio pro Cruzeiro, Alex veio como um dos maiores craques do futebol brasileiro. E o Alex não jogou. Insistiram com o Alex, o Alex não jogou. Eu lembro, 2003. Ele não jogou. Inclusive, eu fui no jogo Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tinha contratado o Vanderlei Luxemburgo. No finalzinho. Bancou ele, o Luxemburgo foi e bancou ele. E a gente comenta assim, a gente acha. Porque na época o Calil já tinha verificado isso. O Calil foi lá e já tinha feito uma proposta para Alex. Alex, você não jogou. O ano que vem você tá com a gente. Era aquele time que tinha Gilberto Silva, tinha Guilherme, tinha Marques. O Alex jogou o último jogo, arrebentou com o jogo, fez 2 gols. O Atlético empatou, foi um jogo assim que eu nunca... Um jogo emocionante, o Atlético fez um gol aos 41 minutos, o Atlético empatou, e aos 44, o Atlético fez o primeiro 41, e aos 44 o Atlético empatou. E aos 47 o Guilherme me erra um gol lá debaixo das 3 traves. Então assim, o Alex arrebentou no jogo, manteve o Alex foi campeão em 2003, todo mundo sabe a história. Então o futebol dá muita volta. Ô Edinho, você não fica falando do Cruzeiro não, senão depois o Lu lá das bikes me chama a atenção, que eu quero que você fale do Atlético aí, dos bastidores do Atlético que tá agitado aí. O Guilherme não deu certo lá no Cruz Azul não, Edinho? Ô Lu, você não chama atenção não. Aqui, então, o Guilherme... Eles comentam que ele vestiu de azul lá, né? Arrepiou e veio embora. Mas não foi não. Acho que o Guilherme foi pro México e uns comentam que tinham uma cláusula sobre ele machucar, produtividade, e ele arrepiou e veio embora. Muitos falam isso. Outros falam que a multa que tinha que pagar pro Galo, eles acharam que ele ia sair livre, leve, solto. E acabou o Atlético falou, tudo bem, pode ir embora, mas tem a multa. A multa para time do exterior é em torno de 2 milhões e 300. E a multa para jogar time do Brasil é em torno de 20 milhões. E o Patrick? E o Patrick tá aí pro time das Arábias. Ele até fez um comentário que o sonho dele é jogar uma Copa dos campeões lá, uma UEFA, né, uma Champions League, né? Então ele agora tá um impasse seguinte, ele tem contrato com o Atlético até final do ano e só que ele já pode assinar um pré, né? Então assim, o Levi, de uns tempos pra cá, o Levi sentou e o Levi entende o seguinte: se o jogador assinar um pré-contrato de 6 meses ele pode sair, ele já não tem cabeça para ficar no clube. Então já afasta o jogador e o jogador entra em negociação com o próprio clube. E o Atlético fez isso, afastou ele. Hoje à tarde tinha uma reunião para ver o que aconteceria, né?
O Carlos está indo para a Rússia? O Carlos está indo para a Rússia. O Atlético negociou já com para mim o melhor volante para mim, a gente fala volante, mas ele é tão clássico, né? Quem viu aquele lance do terceiro gol do Galo, a gente nota o Rafael Carioca. O Atlético está adquirindo 50% do Rafael Carioca, né? E o Carlos vai ser vendido, com certeza o Atlético vai pegar esse dinheiro para fazer caixa. O Jô foi embora, acho que foi um dos últimos do quarteto, né? Que a gente tinha ali, que era Jô, Ronaldinho, André, né? André não, André, nós estamos falando do quarteto, não estamos falando da balada, né? Nós estamos falando do quarteto. A balada tinha mais gente, né? Mas aí já da balada era outros. Mas são jogadores que passaram e vão deixar alegrias, né? E a gente comenta que o que vale realmente é jogadores que chegam e ganha títulos, né? E o Atlético teve vários craques que passaram e infelizmente não deixaram títulos igual os jogadores que passaram aí, que foi Ronaldinho, Jô, o próprio Tardelli. Então os jogadores chegaram, ganharam o título e vai ficar na história. É igual a seleção de 82, né? Que chegou, jogou muito 82, 86 e não ganhou título. Mas esse é os bastidores do Atlético, que está movimentado igual o próprio time do Galo, né? Muita movimentação. E lembrando que o Guilherme agora voltou e não sei se o Levivo já vai usar ele para quarta-feira, né? Eu acho que tinha que ficar no banco. O Dátulo tá machucado. Se fosse um debate político, eu ia falar para você assim: seu tempo terminou, candidato. Pode falar, Joselito. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para Eliette de BH, ela que está participando aqui no WhatsApp, e ela tá mandando um alô para você também e toda a bancada aí, viu? Opa, obrigado aí, a turminha. E Reni do Bar tá reunido lá com a galera lá no bar lá, e ele que tá aniversariando hoje tá fazendo 40 anos. Gente boa, o Reni Matinha tá fazendo nível hoje, viu? Isso, e ele pediu pra falar aqui que sua filha Rita Ellen, fez 15 anos no sábado passado, e ele pediu pra falar um negócio que eu não entendi muito bem, não. Vamos ver se você mata isso aí, ó. Ele disse aí que se tivesse mais Atlético seria melhor. Não sei, viu? Ô Reni, parabéns aí pra você. O Reni tem um time de futebol lá, inclusive tem um troféu lá com a foto do senhor, viu, doutor Éder, lá no barzinho do Reni aí. Parabéns pro Reni. Pode falar, Edinho. Eu só queria comentar que o Galo hoje treinou, né? E dentro do time reserva tinha Leonardo Silva, Marcos Rocha e o Luan. Então o Luan já tá treinando com bola, tanto ele como o Marcos Rocha. Bacana. Ô Bica, agora pra gente sair do trivial aqui, eu queria fazer uma pergunta pra você aí. Você que milita aí no futebol, você é técnico de futebol, porque até uma reportagem que eu vi que o cara falou que o Luxemburgo deu bronca nesse time do Cruzeiro, e o cara falou que jogador de futebol entende a mensagem só se for na bronca, que não tem bronca educada no mundo do futebol não, que bronca pro jogador de futebol é bronca pra valer. Isso é certo, Bica? Há momentos que sim, e há momentos que não, né? Tem jogadores que, quando você sacode o jogador, a gente fala isso no popular, o jogador reage bem, e tem determinado jogador que, se você agir dessa forma com ele, ele não vai reagir, pelo contrário, ele vai ficar muito mais tímido, né? É evidente que o Luxemburgo teve uma reunião, chamou o pessoal na responsabilidade e mostrou o caminho que o Cruzeiro tinha que seguir, né? Mas não é simplesmente só uma bronca que vai resolver resultado, não, né? Por exemplo, em 82 o Tele não dava bronca em ninguém, ele era duro, né? Duro nos treinamentos, mas não tinha bronca, e era uma seleção fantástica, né? Cê imagina um treinador dando uma bronca no Romário há tempos atrás. Você acha que o Romário estava esquentando com o treinador? Né? Então tem jogadores que sentem, né? Que até a necessidade de reagir mesmo, e tem jogadores que não, né? Tem jogadores, por exemplo, eu tive um jogador, vou citar um exemplo, na seleção de Piuí, com o doutor Ed Esteves, se você falasse com o Matheus, por exemplo, você tinha que dar dele uma dura, para que ele entrasse nos eixos. Se você falasse da mesma forma com o Maico, né? O Maico do Estúdio 10, ele já não reagiria dessa forma. Então há casos, né? Há casos distintos, né? Então o Vanderlei chegou, você veja, ele foi, teve 3 vitórias de imediato. Todo mundo falou, agora vai. Na sequência ele teve 3 derrotas.
né? Então, será que a bronca do Vanderlei durou só para 3 jogos? Né? Agora que ele vai começar a introduzir o trabalho dele, porque tem treinador também que fala, mas não demonstra dentro do campo o que tem que fazer, né? Então, ao falar para o jogador, você tem que ir lá e demonstrar para ele que você conhece e que ele tem que fazer aquilo para que a equipe possa vencer. Tem que parar treino. Claro, você tem que parar o treino, você tem que posicionar o jogador. Nós temos o maior exemplo aí, o Cafu. O Cafu foi reprovado se não me falha a memória, em 11 clubes, né? Inclusive no Atlético Mineiro, que o Edinho tá relatando aqui. E o Cafu, se não me engano, foi a 3 Copas do Mundo, né? Então, quer dizer, valeu o Tele Santana pro Cafu ou não? Né? Perdeu um tempo, né? Foram 4 Copas, né? O Cafu foi em 4 Copas. 4 Copas. Né? Então, quer dizer, o que houve com o Cafu? Além do Tele chamar ele na responsabilidade, houve treinamentos, né? Então, além de você falar, né, muito, você também tem que dar muito treinamento específico para que o jogador possa desenvolver aquilo que você está pedindo. Hoje vamos trocar no outro assunto aqui, porque na parte da tabela tá lá o Santos, o Vasco, o Curitiba e o Joinville. Pode alguém se salvar aí? Santos, Vasco, Curitiba e Joinville? O Santos tá para trocar de treinador, né? Tem um movimento lá que o Santos tá para fechar com o Dorival ou com o Dorival Júnior. Nossa. O time do Santos é um time muito moleque, né? É muito moleque, mas é um time bom. Perdeu o Robinho, mas eu acho que é um time que se safa, entendeu? Acho que Joinville tá complicado. O Ney Franco tá tentando contornar a situação no Curitiba, mas tá complicado. O Vasco também vai estrear alguns jogadores aí, mas também tá muito complicado. Veio disputar uma Série A com jogador da Série B. Isso é muito complicado, por mais que o nível tá baixo, mas você tem que se reforçar e não dá para jogar um campeonato da primeira divisão com jogador de segunda divisão. Mas eu ainda acho que vai haver muita alternância aí. Uma questão que eu tava observando é o seguinte, Irajá, os treinadores estão com muita dificuldade de trazer jogador da base para recompor elenco com medalha, quando o medalhão saiu. O que acontece? Eu tive uma passagem em 2004 com o Varley. O Varley hoje é professor da Federal, ele é professor de Educação Física, ele trabalha com Psicologia do Esporte, ele era treinador do Sub-13 do Atlético, o Irajá, eu não esqueço disso. Eu fui tomar um café com ele em Belo Horizonte e ele me chamou para ir no treino. Chegou lá, Bica, ele estava dando um coletivo. Ele tinha um zagueiro, o menino devia ter 1 metro e quase 1,80 m, com 13 anos. O goleiro deu o balão, ele dominou a bola no peito e saiu jogando. Só que nisso o atacante veio pra cima dele pra roubar a bola dele e ele quase perdeu a bola e saiu o gol. Ele parou o treino, ele fez o menino de 13 anos cabecear a bola, o goleiro quebrar a bola, ele fez o menino de 13 anos devolver a bola de cabeça lá no campo adversário. Aí ele voltou, eu falei, Varley, mas por que você fez isso? O menino é bom, ele dominou a bola, ele é técnico, o zagueiro. Ele falou, Gil, se esse menino domina a bola no peito, o atacante rouba a bola dele e faz o gol, eu sou mandado embora. Então você sabe o que acontece, Irajá? Dessa passagem que eu tive com eles, e outra coisa que ele passou pra mim, falou assim, ó, em campeonato que o Cruzeiro entra, nós não podemos entrar, e vice-versa. Campeonato que o Cruzeiro entrava na base, eu não entrava. Por quê? Se lá numa final a gente perde, meu cargo minha cabeça tá prêmio. Então o que acontece? A base hoje, ele tem uma necessidade tão grande de ganhar título e não formar jogador, porque se você tem uma base que perde, que não ganha título, isso é ruim. Porque tem o conselheiro que corneta, o sócio que corneta, a torcida organizada que corneta. Então é muito complicado. Então hoje o jogador não vem preparado pro treinador de cima. E hoje não tem treinador, e o treinador não tem o tempo suficiente que o Tele Santana tinha para ensinar o Cafu a cruzar uma bola no profissional e o Raí a dominar uma bola no peito e arrematar pro gol. Então hoje não tem mais isso aí. Então, até pelo calendário é uma coisa muito corrida, né? E pela questão mercantilista que existe do futebol hoje. O treinador hoje no Brasil, se ele perde 4 jogos seguidos, o treinador é ruim. Então a gente tá com uma dificuldade e volta a falar, o nosso futebol precisa ser revisto lá na base. Porque hoje não tem tempo mais dele chegar e disputar a titularidade, porque ele não está pronto, até porque ele está imaturo. Hoje, 18 anos, o cara está no profissional. Não existe mais aquele time de aspirantes igual existia antigamente, entendeu? Você tinha os juniores, o aspirante e o principal. Hoje não existe isso mais, entendeu, Ida? 18 já tá jogando lá pra Europa fora, né? A coisa tá feia.
Doutor Éder, esse Williams aí do Cruzeiro, esse meio de campo do Cruzeiro, contestado pela torcida, aí eu vi aí, parte da torcida não gosta do futebol do Williams, até cogita aí que o Charles não tá num bom momento fisicamente, quem tá lá machucado, o Henrique tá machucado, é isso? O Henrique voltou, Zé. E o pessoal contestando o Williams, e eu vi também o Luxemburgo elogiando o Fabrício pela partida do fim de semana. É engraçado, quando eu fui fazer o comentário do Cruzeiro, eu esqueci desse detalhe, que pela primeira vez nesse ano o Cruzeiro teve um lateral esquerdo, né? Que o Fabrício realmente mostrou, é um cara, porque esse moço lá do Chile, nem sei se era titular, se foi campeão, não tá com nada, eu tô 5 lateral esquerdo, e o único que vai dar certo, que deu certo é o Fabrício. Agora, eu sei a torcida, se existe alguém da torcida que contesta o Williams, ele não deve entender de bola não, porque no futebol moderno de hoje, você tem que ter um cão de guarda, e ele é um cão de guarda, ele chega e ele tá aprendendo, porque ele tomava um cartão amarelo todo jogo, ele já não tá tomando mais. Então, acho que o pessoal do setor psicológico do Cruzeiro está mostrando esse lado para ele. Você tem que pegar, mas não é pegar toda hora com falta, não. Eu acho que, como o Bica já falou, eu acho que ali, os 2 volantes do Cruzeiro não tem como mexer, não. Eu até respeito o Charles pelo passado dele e não entendi como o Luxemburgo começou a dar tanto valor nele. O cara estava 1 ano e 3 meses treinando no Cruzeiro porque não tinha oportunidade nenhuma. De uma hora para outra ele começou a ser a salvação do Cruzeiro. O Charles precisa de jogar. Ele precisa de jogar o dia que não jogar o Henrique nem o Williams. Mas eu acho que o Williams não. O Williams já conquistou a torcida. Se tem alguém contra aí é porque não manja nada de bola, não. Ele é o médio volante que o time precisa de ter. O Henrique já é um cara mais técnico, já gosta de dar o chapéuzinho para lá e para cá, não. O Williams não. O Williams mordeu, tomou, entregou e deixa para os craques que vai para frente. Então a torcida é assim mesmo, tem torcida que tem lá os seus amores por alguém igual tem pelo Charles, mas que não dá para comparar Charles hoje com o Williams. E esse jogo com o Fluminense, doutor? É o Fluminense o próximo jogo, né? É jogo difícil demais, né? Queira ou não queira, o Fluminense, igual a apresentação ontem, foi horrível do Fluminense, mas tem lá os seus valores. Agora tem uma coisa, o Cruzeiro, ele sempre se dá muito bem quando ele joga contra o Fluminense. Se você for analisar a retrospectiva dos últimos 5, 10 anos aí, se você for contar quantas partidas no Brasileiro que teve, o Cruzeiro ganhou do Fluminense pelo menos 70%. E queira ou não queira, isso conta ponto, né? Eu acho que, independente, o jogo é lá no Rio? É no Rio. Eu não tenho muito medo, não. Eu acredito que ganhar, pode ser que não, mas o Cruzeiro não deve perder pro Fluminense, não. Fluminense meu amigo Bala, o pessoal lembrando aí, né? O Edinho aqui muito feliz falando em títulos, mas a gente tem que lembrar, quarta-feira tá fazendo um ano daquele 7-1, hein, gente? Como o tempo passa, hein, Bala? O tempo passa, o tempo voa, né? O tempo voa. O Felipão ganhou de 7-0 essa semana. Mas me ajuda aí. Ô, Bala, e no meio de semana o Galo tem o esporte aqui o esporte que tá invicto, mas aí uma vitória do Galo para assumir essa ponta mesmo, né? Já essa semana a rodada é boa. Eu vou te falar pra você, eu vou ter que ser Cruzeiro desde criança, viu? Por quê? Vou ter que torcer pro Fluminense. Torcer pro Cruzeiro contra o Fluminense e ver que o Atlético arruma com o esporte, né? Só que esse esporte não é esse bicho papão, não. Ainda mais aqui nos domínios aqui do Atlético aqui, eu acho que é tranquilo. Embora o time tá certinho, o time do esporte. Mas brincadeiras à parte, vou ter que ser Cruzeiro semana que vem, porque na quarta-feira, porque você vê, 21 pontos, o Fluminense tá entre os 4. Então é complicado. Aproveitar que eu tô ressuscitando todo mundo aqui, ressuscitei o Júlio Batista, eu tava até falando com o Bica aqui em off. Lembra quando o Dunga convocou aquele Afonso, lembra? Vixe, Afonso, hein? Afonso. É mais ou menos da linha do Roberto Firmino. Ô, Bala, fala mais aí o que você quer falar. Eu ia deixar só um recadinho aqui. Essa semana eu tive o prazer de trocar umas palavras com o Éder Aleixo, enquanto ele estava passando por Piuí. Falamos de seleção, falamos do atual estado futebolístico do país. Me falou da seleção do time master que o Atlético criou agora, inclusive com ele lá, o Reinaldo, o Luizinho, Paulo Isidoro. Os craques do Atlético do passado para fazer amistosos e fazer aqueles futebol exibição, né? Ele relatava aqui na época do Procópio Cardoso, que nós acabamos de ouvir aqui agora. Tinha treinamento, você treinava chute à distância, falta, você treinava bater em escanteio.
Você treinava até potência de chute, uma maneira de você bater na bola com violência. Então, isso aí era uma coisa muito importante, que você hoje não vê isso mais. Então eu tive essa honra essa semana de trocar uma ideia com ele sexta-feira. E, inclusive, até trouxe o jornal, tá até a foto da equipe Eu vi aí, que bacana. E falando do atleta, né, já também você tem que ressaltar, ó, a equipe hoje é o ataque mais positivo das duas competições, a Série A e Série B, né? Em termos de ponta, tem empatado com o Botafogo, né? Quer dizer, o desempenho do Atlético, mesmo às vezes conseguindo que ele tá porque tá muito equilibrado esse pelotão aqui dos 18 até os 23 pontos, tá muito embolado. Mas o Atlético tem um aval aqui que é o saldo de gols, isso ajuda muito. Ô, Bala, vou aproveitar que a bola tá com você já vai se despedir, nosso programa tá chegando ao finalzinho, mas eu ressuscitei tanta gente, me lembrei do Jair Picherni, treinou o seu Galo, né, Bala? Jair Picherni, lendário lateral do Ponte Preta. Márcio Mexerica também vestiu essa camisa, Márcio Mexerica também, que dá dureza, hein? Gente. O tempo passa. Bala, obrigado pela presença no programa hoje. Deixa o seu abraço aí pra galera toda aí. Já eu que agradeço. Um abraço a todos os amigos aqui que participaram mais essa semana. Que seja uma semana bastante produtiva a todos. Aos ouvintes da 104, muito obrigado pela audiência. E finalizando aqui, meu abraço aqui pro Delcio do Táxi, a família, tá lá no Nova Esperança nos ouvindo. O Jonas Mello na Lagoa de Trás, o Zé Wellington, o Tonho do Bebém lá também, lá no bairro Alvorada. Tonho do Bebém tem uma camisa do América Mineiro, né? O Tonho do Bebém é um dos pioneiros do Cruzeiro lá da Paciência. É verdade. Uma das grandes reservas que tinha, era ele. É porque a camisa do América é bonita, até a Bruninha, que é cruzeirense, quando ela via a camisa do América, ela falava, ei, camisa bonita. Mas obrigado, viu, Vala? E um abraço em casa lá pra minha esposa Sandra, Heitor e o Henrique Gabriel. Um abraço a todos. Doutor Éder Mota Barbosa, muito obrigado pela presença e pelas lembranças. O doutor me lembrou até do Júlio Batista hoje. Pois é. Ora, Irajá, eu queria aqui deixar o meu abraço. Eu queria parabenizar até que enfim a atitude da diretoria do Atlético, de lembrar que existe o Mineirão e que o Atlético não ganha só no Horto, não. Eu tive a oportunidade para prestigiar os dois netinhos e eu os acompanhei naquele jogo lá contra o Joinville. E é bonito, você vê 57 mil atleticanos, é muito bonito. E o Atlético tem muito mais. O formato do Atlético, do Mineirão, ele tem chance de ser muito mais caldeirão do que o Independência. A torcida foi muito mais perto dos jogadores, porque eu não tive a oportunidade de estar aqui na semana passada, mas acho que todo mundo assistiu o jogo do Atlético. Foi a pior partida que o Atlético fez no ano, que o próprio. Quer dizer, e a torcida do Atlético é impressionante, o tempo inteiro gritando, acabou o jogo, um time fraquinho daquele e acabou dando um sufoco danado no Atlético. Até lembrando aqui, né? Casa cheia, né? Até lembrando aqui, realmente, naquele jogo, por exemplo, os dois zagueiros estavam irreconhecíveis, entregando a bola para os caras e tal. Então é bonito demais o Mineirão cheio, seja Cruzeiro ou seja o Atlético, a torcida do Atlético, sem dúvida, ela é muito mais aguerrida. Então, esquece desse negócio de que só joga no Horto, porque lá você coloca quase 3 vezes o público do Horto e a torcida chega junto. Quero deixar o meu abraço aqui pro Simão Araújo, que está sempre nos ouvindo, e pro nosso amigo Lúcio Marcelino, o eterno Lucinho Cabaré, que também sempre ligadão aí no nosso programa. Obrigado, doutor. Gil, até a próxima aí, obrigado aí pela participação no programa. Manda um abraço lá para toda a turminha lá da Serpente do Oeste, hein? Obrigado, Irajá. Boa noite a todos os ouvintes. Queria deixar um recado, o Atlético deve fazer um amistoso semana que vem com o Formiga, que está se preparando aí para a 3ª divisão do Mineiro. Todo ano o Atlético... Vai ser aqui. Vai ser aqui. E a gente está se preparando também. Ontem nós fizemos um jogo treino, ganhamos de 4-2. O time está tomando corpo, está precisando de um ou dois reforços aí, mas a gente já está correndo atrás. Queria mandar um abraço pro meu tio Juan, lá de São Paulo, tá escutando a gente através do aplicativo. Opa. E um abraço pra turma lá em casa também, a Daniela, o Luca e o Bento. Um abraço pra toda a turminha. Meu amigo Geraldo Bica, obrigado aí pela presença aí mais uma vez, viu, Geraldo? Eu que agradeço a oportunidade, Irajá, e também passar aos ouvintes, né? É que nós somos... Ganharam ontem? Domingo, nós fomos até Pedras do Indaiá e infelizmente perdemos para o time de Japaraíba, né? Da cidade de Japaraíba, próximo a Lagoa da Prata.
mas estamos no caminho certo, estamos rumo à classificação para a semifinal, né? Domingo que vem também vamos jogar contra o Guarani de Santo Antônio do Monte, que é o líder do campeonato. Precisamos, né, de obter pelo menos um empate para que a gente possa já alcançar as semifinais, né? Então, é um bom time esse aí, né, Bia? Excelente time, tem jogadores de Lagoa da Prata, jogadores de Santo Antônio, jogadores de Formiga, então é um grande, é um grande time realmente. E nós estamos com dificuldade, nós temos 10 jogadores lesionados, mas vamos lá, apesar das dificuldades, vamos lá enfrentar o Guarani. Estamos esperançosos em conquistar, né, 3 pontos e, como eu disse, passar já para a semifinal, se Deus quiser, para elevar cada vez mais o nome do Bela Vista, né? E agradecer desde já aos jogadores que estão correspondendo, estão realmente indo a todos os jogos, e ao presidente do nosso time, né, que é o Geraldo da Graça. Valeu, Bica. Meu amigo Edinho Cirilo, hoje eu lembrei de tanta coisa aí, lembrei até do 7-1 que faz aniversário na quarta-feira, e aquela noite que vocês receberam aquele time com aquela máscara do Pânico, hein, Edinho? Você tá sempre lembrando de coisa boa, né? Sempre boas lembranças hoje. Hoje foi interessante suas lembranças. Mas o que eu queria comentar aqui, antes de eu despedir do pessoal, coisa rápida, que hoje a CBF está organizando, né, um evento de técnicos para falar sobre o futebol. Discutir o momento, né? E discutir o momento. Aí eu achei interessante porque estão falando de renovação. E as pessoas que nessa reunião lá o Parreira, o Zagallo, Falcão, Lazzaroni e o técnico Candinho. Então, vão discutir coisas bem interessantes. É coisa da CBF, não tem jeito, né? Complicado. Eles falam que o Brasil é o país da piada pronta, né? Parece que estão tentando arrumar um lugarzinho pro Lazzaroni no time aqui do Brasil. Lazzaroni, você que fez isso com o futebol brasileiro, cara. Então, então é isso aí, gente. Eu acho que reunião bacana que eles estão fazendo lá, né? É bem interessante. E eu queria mandar um abraço aqui hoje, tem muitos abraços aqui. Tem o Éder, a Aline tá ouvindo a gente, o Divino. Opa, o Divino do Galo, Atlético, a Rosana em BH, minha irmã, a Alice, o Vitor, Pé de Ferro, o Buiú lá de Capitólio, a Ana Laura, o Guilherme, o Vitor, a Cristina, o Miguel e a Rosiane, minha irmã. E lembrando aqui que está sendo organizado, acho lá no clube, né, o torneio, o Jori Master, né, torneio de Master lá no PTC. E mais na frente a gente vai dar mais informações aí que tá iniciando. E mandar um abraço pro Tigrão aí e pro Leandro que tá ouvindo aí. Massa! Falou, Edinho Cirilo, Joselito Catã, muito obrigado aí. É hora de ir pra humilde residência aí, viu, gente? Valeu! Isso aí já acabou. Valeu, resenha esportiva aí no comando do meu amigo aí, Irajá Felipe, bancada, né? Já volto aí rapidinho, gente, com as 7 melhores. Não vai embora não, fica ligado aí.